quase meia-noite. A casa está em silêncio. De repente, seu gato para tudo, ergue a cabeça devagar e fixa o olhar em um canto vazio da parede. Imóvel, concentrado, como se estivesse vendo algo que você simplesmente não consegue enxergar. Você olha para o mesmo ponto. Não há nada. Nenhum inseto, nenhuma sombra, nenhum movimento. Mas seu gato permanece ali, completamente hipnotizado, por segundos ou até minutos inteiros. Se você já presenciou essa cena, sabe que ela é ao mesmo tempo fascinante e um pouco desconcertante. O que será que eles estão vendo? Fantasmas? Energia espiritual? A resposta é ainda mais interessante do que qualquer mistério sobrenatural. A ciência tem explicações sólidas e surpreendentes para esse comportamento. E entendê-las vai mudar completamente a forma como você enxerga o seu gato e o mundo ao redor dele. Para começar, precisamos aceitar uma verdade fundamental. O gato doméstico não é um humano peludo. Ele é um predador altamente especializado, moldado por milhões de anos de evolução para caçar, detectar e reagir a estímulos que nós simplesmente não conseguimos perceber. Mesmo vivendo confortavelmente dentro de casa, recebendo ração de qualidade e cochilando em almofadas macias, o gato carrega em cada célula do corpo o instinto de um caçador. Esse instinto não some, ele apenas espera o momento certo para se manifestar. E é exatamente esse instinto que entra em ação quando o seu gato fixa o olhar em algo invisível para você. O que parece um comportamento estranho é, na verdade, um sistema sensorial extraordinário funcionando em plena capacidade. Vamos começar pelo sentido mais óbvio, a visão. Os olhos de um gato são estruturalmente muito diferentes dos nossos. E essas diferenças explicam muito sobre o que eles conseguem ver que nós não vemos. Os gatos possuem uma camada especial na parte posterior do olho chamada tapetum lucidum. É ela que faz os olhos deles brilharem no escuro. Essa estrutura reflete a luz disponível de volta pela retina, amplificando enormemente a capacidade de enxergar em condições de baixa luminosidade. Na prática, isso significa que um gato consegue enxergar em ambientes que para nós pareceriam completamente escuros. Um inseto minúsculo atravessando o teto com pouca luz? O gato vê. Uma aranha se movendo atrás de um móvel? O gato vê. Além disso, os gatos são especialistas em detectar movimento. A retina felina tem uma concentração muito maior de células chamadas bastonetes, responsáveis justamente por captar movimento e funcionar bem em baixa luminosidade, do que a retina humana. Isso quer dizer que seu gato pode estar acompanhando com os olhos o movimento de uma partícula de poente, um inseto quase microscópico ou até o reflexo imperceptível de luz em uma superfície. Coisas que o olho humano simplesmente ignora como informação irrelevante. Mas a visão é só o começo. A audição dos gatos é provavelmente o sentido mais impressionante deles, e uma das principais razões pelas quais eles ficam olhando para pontos que parecem vazios para nós. Os seres humanos conseguem ouvir sons em uma faixa de frequência que vai aproximadamente de 20 Hz a 20.000 Hz. Isso já é bastante razoável. Mas os gatos, eles escutam sons de até 79.000 Hz, quase 4 vezes o limite superior da audição humana. Essa faixa ultrassônica é exatamente a frequência usada por roedores para se comunicar entre si. Ratos e camundongos emitem sons que nós jamais ouviremos, mas que para um gato soam como uma conversa em voz alta, mesmo dentro de um apartamento aparentemente isolado. Além disso, as orelhas dos gatos funcionam quase como antenas parabólicas independentes. Elas podem girar até 180 graus e mover cada uma de forma independente, localizando a origem exata de um som com uma precisão que deixa os humanos muito atrás. No entanto, quando seu gato olha fixamente para um canto da parede, há uma boa chance de que ele esteja ouvindo algo que existe de verdade do outro lado. Um inseto dentro da parede, o ruído estrutural de um cano, ou pequenos animais que encontraram caminho por fissuras invisíveis. E o olfato também entra nessa equação.
O nariz de um gato possui cerca de 200 milhões de receptores olfativos, comparado com aproximadamente 5 milhões nos humanos. É uma diferença colossal. Isso significa que o gato pode captar odores extremamente sutis no ar. O rastro de um inseto que passou pela sala horas antes, a presença de um animal escondido atrás de um rodapé, ou até variações químicas no ambiente que nós sequer percebemos. Quando todos esses sentidos trabalham juntos, visão aguçada, audição ultrassônica e olfato hiperrefinado, o gato está processando uma quantidade de informação sobre o ambiente que é simplesmente inimaginável para nós. O que para nós é um canto vazio, para ele é um cenário repleto de dados. Agora que entendemos o aparato sensorial, precisamos falar sobre o que acontece quando esse sistema detecta algo. A resposta é automática. O instinto de predador assume o controle. O comportamento de olhar fixo e imóvel para um ponto tem um nome na etologia: a ciência do comportamento animal. Chama-se comportamento de stalking, ou seja, o gato está em modo de espera ativa, monitorando a presa antes de decidir se vai atacar. Durante esse estado, o gato praticamente congela o corpo para não emitir nenhum sinal visual que alertaria uma possível presa. A respiração fica mais lenta, os músculos ficam tensos e prontos para agir, e os olhos se dilatam para captar o máximo de informação possível. Você pode ter notado também que, às vezes, durante esse olhar fixo, o rabo do seu gato balança levemente, ou as orelhas giram para um lado. Esses são sinais de que o sistema nervoso está processando ativamente. O gato está calculando, não apenas olhando. Esse comportamento é completamente normal e saudável. Na verdade, ele é um sinal de que o sistema sensorial e cognitivo do seu gato está funcionando perfeitamente. Um gato que nunca demonstra esse tipo de alerta e curiosidade pode, paradoxalmente, estar menos estimulado do que deveria. Então, o que especificamente seu gato pode estar detectando? A lista é mais longa do que a maioria dos tutores imagina. Insetos são uma das causas mais comuns. Moscas, mosquitos, aranhas e percevejos emitem sons e movimentos que o gato detecta muito antes de nós. Roedores dentro de paredes ou no forro do teto também são candidatos frequentes. Mesmo em apartamentos de alto padrão, não é incomum que roedores usem a estrutura do prédio como caminho. O gato ouve isso. Você provavelmente não. Ruídos estruturais também entram na conta. Canos dilatando com variação de temperatura, fios elétricos, até o movimento de vizinhos em paredes compartilhadas em frequências que chegam ao ouvido felino, mas passam despercebidas pelo nosso. E tem ainda a luz, reflexos de telas de celular, o movimento de sombras causado por carros passando na rua, ou até variações muito sutis da luz natural ao longo do dia podem capturar completamente a atenção de um gato. Em muitos casos, o que o gato estava fixando se torna evidente depois. Você encontra uma aranha atrás do quadro, ou vê uma mosca emergindo de algum lugar, e entende que seu gato sabia exatamente o que havia ali muito antes de você. Dito tudo isso, é importante fazer uma distinção. Na grande maioria dos casos, olhar fixamente para o nada é completamente normal. Mas existem situações em que esse comportamento pode indicar algo que merece atenção veterinária. O principal sinal de alerta é quando o olhar fixo vem acompanhado de outros comportamentos incomuns: desorientação, tropeços, andar em círculos, inclinação persistente da cabeça para um lado ou episódios de tremores. Esses podem ser indicativos de problemas neurológicos ou do sistema vestibular. Gatos mais velhos, em particular, podem desenvolver uma condição chamada síndrome de disfunção cognitiva, semelhante à demência em humanos, que pode causar episódios de confusão, olhar perdido e desorientação espacial. É uma condição real e tratável, mas que exige diagnóstico veterinário. Problemas de visão também podem se manifestar de forma parecida. Um gato com catarata inicial ou glaucoma pode reagir a reflexos e distorções visuais que ele mesmo está gerando internamente. Se o comportamento for muito frequente e parecer angustiante para o animal, vale uma avaliação.
A regra prática é simples. Se o seu gato olha para o nada ocasionalmente, mantenha uma postura relaxada ou curiosa. E logo volta ao normal, é comportamento felino padrão. Se os episódios forem frequentes, longos e acompanhados de sinais de desconforto ou desorientação, consulte um veterinário. Agora, uma pergunta que muitos tutores fazem. Devo me preocupar se o gato faz isso muito? A resposta depende do contexto. Mas, em geral, um gato que manifesta esse comportamento com frequência pode simplesmente estar precisando de mais estímulos no ambiente. Um ambiente empobrecido, sem brinquedos, sem variações, sem janelas com vista para o exterior, pode fazer com que o gato fique hipervigilante em relação a qualquer pequeno estímulo, simplesmente porque não há mais nada para engajar a mente e os sentidos dele. Enriquecer o ambiente do seu gato não precisa ser caro nem complicado. Arranhadores em diferentes alturas, brinquedos que simulam movimento de presas, caixas de papelão para explorar e acesso a janelas com vista para o exterior já fazem uma diferença enorme no bem-estar mental do animal. Sessões diárias de brincadeira interativa com o tutor, usando varinhas com penas, laser pointer ou brinquedos que imitam presas, também são fundamentais. Elas canalizam o instinto de caça de forma saudável e criam uma conexão real entre você e o seu gato. Antes de encerrar, uma curiosidade que vale compartilhar. Pesquisadores já documentaram que gatos conseguem detectar variações de pressão barométrica, ou seja, mudanças no tempo atmosférico, antes que qualquer aparelho meteorológico as registre. Alguns tutores relatam que seus gatos ficam agitados e alertas horas antes de tempestades. Também há estudos sugerindo que gatos podem perceber campos eletromagnéticos em baixa intensidade, algo que ainda está sendo investigado pela ciência, mas que explicaria parte da sensibilidade desses animais a ambientes e situações que parecem completamente neutros para nós. No fim das contas, o gato que fica olhando para o nada está nos lembrando de algo importante. O mundo é muito mais rico em informações do que nossos sentidos conseguem captar. Nós vemos uma fração mínima do que existe ao nosso redor. Seu gato não está vendo fantasmas, ele está sendo exatamente o que é: um predador refinadíssimo, com uma percepção de mundo radicalmente diferente da sua, vivendo cada momento com uma intensidade sensorial que nós dificilmente conseguimos imaginar. Da próxima vez que seu gato parar e fixar o olhar em algum canto aparentemente vazio, em vez de achar estranho, observe com curiosidade. Provavelmente há algo real ali. Você é que não está equipado para perceber. E isso, por si só, já é motivo suficiente para admirar ainda mais esse animal incrível. Se você gostou de entender um pouco mais sobre o universo fascinante dos gatos, deixe o seu like. Ele ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva para não perder os próximos vídeos e conta aqui nos comentários. O seu gato já te surpreendeu olhando para algum lugar misterioso? A gente quer saber.